Gente, quem aqui parece que já foi pro céu e voltou? Já chorou, já parou, já chorou de novo. E ainda tá com muita expectativa para tudo que Deus vai fazer nessa madrugada. Ah não, gente, tá muito fraco. Que isso? Quem aqui tá assim? Aleluia, amém. Deus é bom. E Ele marcou essa noite, essa madrugada, para fazer algo especial em nossas vidas. E eu tenho certeza que nós não vamos sair daqui os mesmos. E que o Espírito Santo tenha liberdade para tocar no meu e no seu coração. E que nós possamos sair daqui transformados, amém? Aleluia. Gente, vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. Eu já compartilhei a palavra com vocês em outras vigílias, né? Quem vem algumas vezes sabe. Mas essa é a primeira vez que eu compartilho uma palavra aqui na minha igreja. Então é uma baita responsa. Tenho pastores que estão ali, meus pastores que me ajudam, me abençoam. E eu tô até sem óculos, porque eu não quero ver o rosto de ninguém, entendeu? As únicas pessoas que eu consigo ver o rosto são essas aqui. Então se eu ver alguém lá atrás é porque Deus me curou enquanto eu pregava. Eu creio que isso pode acontecer. Mas por enquanto eu vou ficar olhando só eles. E vocês eu não estou conseguindo enxergar. Tá bom? Mas é isso. Sou muito grata por todo o envio, por todo o ensino que eu recebo nessa casa, por todo o amor. Eu amo a minha igreja, amo os meus líderes. E eu sei que tudo que Deus tem feito na minha vida e fez na minha família foi porque pessoas aqui disseram sim para Jesus e se comprometeram de servir a Deus de verdade. Então é muito bom ter referências, né, de pessoas que eu conheço, que são próximas a mim, que me inspiram a continuar nessa caminhada. Então, muito obrigada aos meus líderes e aos meus pastores e pastoras dessa casa. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus pela vida deles? Aleluia! Amém! Aleluia! Hoje eu vou compartilhar uma palavra com vocês. É algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Ele tem me ministrado sobre isso já faz umas 2 semanas. E eu vou começar lendo um texto de Juízes, capítulo 2, versículo de 10 a 22. Eu peço que você preste bastante atenção, não se distraia, porque eu tenho certeza que Deus quer falar algo conosco, amém? Então, o primeiro ponto que eu quero te dizer antes de começar a ler é que para continuar nessa caminhada cristã, nessa jornada que nós decidimos, ou a maioria de nós precisamos ter relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, nada disso vai funcionar. Nada. E a partir do momento que você conhece a Jesus, que você diz sim para Ele, que você decide caminhar com Deus, que você tem experiências com Deus, essas experiências precisam te transformar. Precisam me transformar. Eu não conheço ninguém que conheceu a Jesus verdadeiramente e não foi completamente transformado. Então nós precisamos nos abrir para conhecer a Deus e sermos transformados. Conhecer a Deus e sermos transformados. Amém? E a palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje é uma palavra inspirada em algo que o meu apóstolo escreveu nesse livro, Legado de Honra, Amor Sobrenatural. Amo muito ele. É uma inspiração para mim. E eu quero compartilhar com vocês. Amém? Então vamos para o texto de Juízes 2, 10 a 22, que diz assim. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam.
Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Conforme lhes havia advertido e jurado, grande angústia os dominava. Fala assim comigo, grande angústia os dominava. E por que isso, gente? Olha, é assim que eu vejo quem está prestando atenção no texto, hein? Porque eles abandonaram o Senhor. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e o adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado. O caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava aos caminhos ainda piores do que os caminhos de seus antepassados, seguindo outros deuses. Prestaram-lhe culto e adoraram-os. Recusaram-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E ele disse: como esse povo violou a aliança com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardarão o caminho do Senhor e se andarão nele como fizeram os seus antepassados. Amém? Então aqui o povo de Israel fala sobre o povo de Israel, que eles abandonaram o Senhor. E esse povo foi liderado por Moisés por 40 anos. Moisés morreu, se levantou Josué. Josué morreu. E com Josué, foi uma geração que adorava a Deus. Com a morte de Josué, se levanta outra geração. Uma geração que não conhece a Deus. Uma geração infiel a Deus, que quebra a aliança com Deus. Que se iguala com seus inimigos, que adora outros deuses. Que perde o favor do Senhor. E essa geração, ela passou por diversos problemas, por essas escolhas. E esse texto dá várias características de uma geração que não conhece a Deus. Quem se ligou no texto, pegou. E a pergunta que eu tenho para nós essa noite é: será que nós temos sido como essa geração que não conhece a Deus, que é infiel a Deus, que adora outros deuses, que só quer estar na presença do Senhor quando convém, quando está tudo bem, mas quando dá tudo errado, volta de novo para Ele correndo? Será que nós temos sido essa geração? E essa palavra, gente, não é uma palavra pesada, amém? É uma palavra que nos leva a refletir sobre como nós temos agido perante a aliança que fizemos com o Senhor. E infelizmente, muitas vezes, nós estamos vivendo, nos contentando em conhecer um movimento como esse, como a Revival, em conhecer igrejas boas, em ser amigo do pastor. E a gente acaba esquecendo que o mais importante de tudo isso é conhecer a Deus e se deixar ser transformado por Deus. Aquele que busca Deus, que tem relacionamento com Deus, que conhece o Senhor, não é o mesmo. Você já viu uma pessoa, melhor, vou te dar de exemplo. Em algum momento da sua vida, você errou com alguém, você estava muito bravo, e você foi orar, você foi falar com Deus, e você saiu daquela oração pensando em não pedir perdão para essa pessoa? Não se arrependendo do que você fez? Gente, eu não sei vocês, mas vou dar um exemplo aqui. Se eu brigo com meu marido, sou casada, graças a Deus. Amo aquele homem.
Se eu brigo com meu marido e eu vou para a presença de Deus, falar com Deus, eu saio um pouco brava? Sim. Porque Deus coloca no meu coração que eu tenho que melhorar. Eu não vou dizer que todas as vezes eu escuto e vou lá correndo para Ele na hora pedir perdão. Às vezes eu ainda fico meio emburrado. Mas depois eu me arrependo. Porque é isso que o relacionamento com Deus faz nas nossas vidas. Nos transforma. Não dá para ser os mesmos se nós conhecemos a Deus. Se nós somos amigos do Espírito Santo. Se nós vivemos de acordo com os passos de Cristo. Amém? E algumas características de uma geração que não conhece a Deus. Eu vou compartilhar 4 características. E eu te convido, assim como eu, a pensar e refletir. Para ver se nós não estamos nos enquadrando em nenhuma delas. Porque se nós estivermos, a gente precisa se arrepender. Eu sei que final de ano, geralmente, a palavra é sobre gratidão. É sobre incentivo, vai lá, faça suas metas. Meu pastor até compartilhou isso hoje. Que as palavras são assim, mas a palavra dele não foi essa, tá, gente? Foi outra coisa. Eu estava no culto, então eu sei. Ele deve estar ali. Mas essa palavra é muito importante para a gente iniciar um novo ano. Porque imagina só, se eu e você sairmos daqui convictos de que nós queremos conhecer a Deus e nós iniciarmos o ano que vem tendo uma nova postura perante Ele. Uau, o Brasil não vai ser o mesmo. Não vai ser o mesmo. Impossível ser o mesmo. Amém? E a primeira característica é: uma geração que não conhece a Deus não se compromete em fazer o que é reto aos seus olhos. Em Juízes 2:11 diz assim: então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto a outros deuses. O povo de Israel, como eu compartilhei com vocês, se igualou a nações vizinhas. Acabou adorando outros deuses. E quando nós não conhecemos a Deus, nós vivemos voltados apenas para aquilo que é interessante para nós mesmos. A gente vive apenas para cumprir os nossos desejos. A gente só faz aquilo que é agradável para nós. Eu só quero fazer as coisas de Deus quando for bom para mim. Eu só quero as partes da Bíblia que são interessantes para mim. Eu só quero fazer o que eu quiser e o que me faz bem. Porque o mundo diz assim: seja feliz, seja você mesmo, faz aquilo que você tem vontade. Mas o que diz na palavra, gente? Aquele que perder a sua vida por amor a mim, a encontrará. E aquele que a encontrar, a perderá. O Evangelho é sobre morrer para nós mesmos. Amém? E a segunda característica de uma geração que não conhece a Deus é que ela se desvia do caminho do Senhor. E lá em Juízes 2:17 diz assim: mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado. O caminho da obediência, repete comigo, obediência aos mandamentos do Senhor. Aleluia, eu estou igual aqueles pastores que ficam mandando repetir, né, gente? Eita glória. Quem aqui já tentou um caminho? Eu não vou falar para levantar a mão, porque se ninguém levantar, vai quebrar o meu exemplo. Então eu mesma vou levantar. Mas fica a pergunta para você. Quem aqui já tentou um caminho mais curto e acabou dando errado? Gente, isso já aconteceu comigo. Eu tentei um caminho mais curto e acabei dormindo no ônibus. Fui parar em um lugar que eu não conhecia. Além de gastar com ônibus, eu tive que gastar com Uber. E muitas vezes nós temos optado por aquilo que é mais fácil. E a gente acaba se desviando do caminho que Deus tem para nós. Vou te dar alguns exemplos. É mais fácil se submeter a Deus e obedecer aquilo que Ele tem te falado,
se submeter à sua liderança, ou fazer o que você quer? É mais fácil, essa é forte, hein, irmão? Segura aí. É mais fácil esperar Deus nos tratar antes de começar um relacionamento, ou ficar com alguém que não agrada a Deus e que não nos leva para mais perto de Deus, só porque a gente precisa urgentemente sair da solteirice? É mais fácil. Eita, falou de relacionamento, o crente fica agitado, né? É mais fácil se abrir para ser mudado ou justificar os nossos erros e pecados? Irmãos, quantas vezes nós temos justificado a nossa falta de relacionamento com Deus, porque nós não estamos dispostos a mudar a nossa atitude e se empenhar em manter constância no Senhor, em uma vida de oração, em uma vida de leitura da palavra. Eu sei que não é fácil. Eu acredito que 95% dos crentes têm que lutar contra a inconstância. É uma escolha diária. Todo mundo tem uma vida muito corrida. Mas se é 10 minutos que nós temos no nosso dia, em vez de mexer em rede social, em fazer outras coisas, vamos dedicar esses 10 minutos para o Senhor. E vamos orar com todo o nosso coração. Vamos deixar Ele falar conosco. Vamos ler um capítulo da Bíblia e tentar entender o que está dizendo ali. E meditar na palavra. E deixar essa palavra transformar quem nós somos. Thalita, mas eu tentei um dia conseguir, no outro não consegui, eu vou desistir. Claro, é mais fácil desistir mesmo. É mais fácil desistir. Mas quando a gente se empenha em conhecer a Deus, nós somos transformados. E eu sinto de compartilhar com vocês algo que não apenas somos transformados, mas somos usados por Deus para transformar a vida de quem está ao nosso redor. Um fósforo não queima sozinho no meio de um monte de palha não, gente. Incendeia tudo. Então, se eu e você nos empenharmos em conhecer a Deus, em ter um relacionamento com Deus que verdadeiramente transforme o nosso caráter, ninguém que está ao nosso redor vai permanecer o mesmo. Eu te afirmo. Amém? E a terceira característica é: uma geração que não conhece a Deus quebra a sua aliança com Ele. Eu compartilhei aqui com vocês que eu sou casada, né? Aqui, ó. Tenho uma aliança no meu dedo. Graças a Deus. Aleluia. É bênção, viu, gente? Casamento. Não estou enxergando. Tem uma amiga aqui que ela fala que eu sempre falo de casamento. Porque é bênção, viu, gente? Casamento. E no dia que eu casei, eu falei perante testemunhas que eu aceitava sim o meu marido, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Eu fiz uma aliança com ele perante outras pessoas. No dia que a gente briga, eu não vou sair da minha casa. Eu fiz uma aliança com ele. Se alguma coisa acontecer na nossa família, eu não vou poder redar o pé. Eu fiz uma aliança com ele. Uma vez, eu falei assim pra ele. Tô mandando a real aqui pra vocês, tá, gente? Nenhum casal é perfeito, tá? A gente se desentendeu. E eu falei assim pra ele: olha, eu casei com você. E você casou comigo. E agora tá os dois dentro dessa casa aqui. A gente não vai poder redar o pé daqui. A gente vai ter que se entender, superar e continuar, meu filho. Porque você não volta pra casa da sua mãe e eu não volto pra casa da minha mãe. É isso aí. É engolir, superar, perdoar e vamos que vamos. É isso, gente. Eu falo, eu casei com meu marido pra sempre. E ele comigo. Vocês já perceberam, né? Que ele não tem nem escolha, coitado. É desse jeito. Eu fiz essa aliança perante Deus. E eu não quebro essa aliança. Mas e a aliança que nós fizemos com Deus? Diversos momentos. Quando a coisa estava apertando, quando não estava fácil, quando eu queria fazer de outro jeito, que não ia agradar a Deus.
Eu lembrei do dia que eu disse sim para Jesus. Que eu falei sim, eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu lembrava desse dia, eu lembro desse dia. E eu entendo que a minha aliança com Jesus, a minha aliança com Deus, é para sempre. E Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eles quebraram a sua aliança com Deus. E como nós estamos diante do compromisso que nós fizemos com Deus? Como nós estamos diante desse compromisso? E a quarta característica e última é que uma geração que não conhece a Deus torna-se inconstante em seus caminhos e não deixa Ele tratar seus corações. E aí lá em Juízes 2, 18 e 19 diz assim: sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, Ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seus caminhos obstinados. Então aqui fala de um povo que só buscava a Deus quando tudo estava indo mal. E aí ficava tudo bem, eles faziam pior do que aquilo que eles estavam fazendo antes. E muitas vezes, nós queremos o Deus que pode nos proporcionar bênçãos. Mas não queremos o Deus que as realiza. Queremos mais as bênçãos do que o próprio Deus. E a falta de busca a Deus, a falta de empenho em conhecer a Deus, nos leva a um relacionamento superficial, frágil. A gente pode até estar dentro de uma igreja, pode até estar fazendo alguma coisa em algum ministério, mas estamos ocos por dentro, não tem nada. Vou te dar um exemplo. Quem aqui já viu uma pessoa, já conheceu alguém, ou pode até ter acontecido com você em algum momento da sua jornada? Cara, a pessoa era apaixonada por Deus, amava a Deus, servia a Deus, era uma inspiração. E aí um dia essa pessoa saiu totalmente de tudo aquilo que ela acreditava. E ela escolheu outros caminhos. Alguém aqui conhece um caso desse? Eu conheço, gente. E eu estava até conversando semana retrasada sobre isso. Cara, como pode um dia a gente ter uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, e no outro nada disso fazer sentido? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, gente. Ninguém aqui está livre de passar por isso. Isso pode acontecer comigo. Isso pode acontecer com qualquer pessoa que está aqui. E as nossas atitudes nos levam para mais perto ou para mais longe de Deus. Cada escolha que nós fazemos nos levam ou para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus. E não adianta tentar disfarçar. Se nós não conhecemos a Deus, se não temos relacionamento com Deus, em algum momento isso vai transparecer. Veja, mais uma vez, eu falo para que nós não venhamos a escutar essa palavra com peso. Eu creio que o Senhor nos ama tanto que Ele está nos alertando essa noite, para que nós possamos ir a um novo nível com Ele, para que nós possamos conhecê-lo mais. Olha que incrível, nós estamos diante de um convite do próprio Deus, dizendo: me conheça mais, me busca mais. Eu tenho tanta coisa para te dizer na minha palavra. Me busca mais, medita mais, mergulha mais. Isso não é peso, gente. O ruim é quando a gente está caminhando dessa maneira e estamos com o coração fechado. Não queremos mudar. E aí vai chegar um momento que já não vai ter mais jeito. Mas em nome de Jesus, nessa noite,
essa palavra vai gerar frutos na minha e na sua vida. Amém? Então que nós possamos ter relacionamento com Deus. Que nós possamos nos empenhar em conhecer a Deus. Porque se a gente não fizer isso, as experiências que nós temos com Deus, esporádicas às vezes, não vão nos sustentar. Porque eu entendo que viver para Jesus, escolher Jesus foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas eu não posso te dizer que vai ser sempre um mar de rosas. Em alguns momentos vai ser difícil. É uma luta da carne contra o espírito, certo? E nesses momentos a gente precisa resistir. E como resiste? Conhecendo a Deus. Sabendo que não há nada que esse mundo possa nos proporcionar. Nada que chegue aos pés daquilo que Ele tem para nós. Hoje o Senhor estava me lembrando de experiências que eu tive com Ele. Ele me lembrou de 6 anos atrás, eu deitada no chão da minha casa, com 2 discípulas, a gente chorando, porque a gente estava sentindo a presença de Deus. E Deus estava falando com as 3, e as 3 deitadas no chão, chorando. E me lembrou de outras vezes que eu estava no meu quarto, e o Espírito Santo me tocou, e eu fiquei lá, chorando e tremendo, sozinha, 2 horas da manhã no quarto. E me lembrou de algumas experiências que eu tive com Ele. E eu cheguei a uma conclusão: nada do que eu vivi nessa terra se compara a esses momentos que eu vivi com Deus. E esses momentos que eu vivi com Deus, nenhum dinheiro pode me proporcionar. Não foram momentos que eu vivi perante públicos. Era eu e Deus. E foram as coisas mais importantes que aconteceram na minha vida, que verdadeiramente me transformaram. Deus tem um plano lindo para mim e para você. Você crê nisso? Amém. E que nós possamos sair daqui com um compromisso. Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero te amar mais. Senhor, eu quero ir mais fundo em ti. Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero permanecer. Feche os seus olhos. Que nós possamos tomar uma decisão. E que nós não sejamos como uma geração que não conhece a Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos toque nessa noite. E que cada experiência que o Espírito Santo proporcionar para nós nessa noite, nessa madrugada, que essas experiências possam nos transformar. Que nós não venhamos nos acomodar somente a sentir algo e não ser transformado e não ser mudado. Mas que isso gere uma transformação nas nossas vidas. Se isso nos incentivar a ler pelo menos um versículo da Bíblia a mais no dia, eu sei que vai frutificar. Se isso nos incentivar a separar um tempo para estar na presença de Deus e para ouvir a Deus, eu sei que isso é o fruto. Então agora diga aí no seu lugar: Senhor, eu quero essa aliança contigo. Eu quero essa aliança contigo. Diga isso aí no seu lugar. Deixe o Espírito Santo ministrar seu coração. Se há algo que precisamos nos arrepender, que possamos nesse momento pedir perdão para o Senhor. Ele nos ama muito. Ele tem algo lindo para nós. E a nossa geração não vai ser como uma geração que não conhece a Deus, que tem um relacionamento superficial com Deus, que não se aprofunda na palavra.